Oi, gente, o meu nome é Vitória e hoje eu vim contar pra vocês e falar um pouco pra vocês sobre a minha experiência com o cisto pilonidal e dizer como eu fui curada dele. Bom, antes de mais nada, cisto pilonidal é um crescimento anormal de pelo ou de pele ou de algum outro tecido no nosso corpo que cresce principalmente na região do cóccix, que ali é na divisão das nádegas, que causa muita dor. Esse cisto ele inflama e pode vir que venha a sair pus dele e é algo muito ruim, é comum, é crônico, pode durar a vida toda. E eu tive o cisto durante o ano de 2016, eu tive o cisto e eu fui diagnosticada, eu percebi, comecei a sentir muitas dores e de início eu pensei que era só dores na coluna, normal. Até que 3 dias sentindo essas dores, né, aqui próximo, na lombar, no cóccix, eu acordei com uma dor insuportável e foi aí que eu fui no médico e fui diagnosticada com cisto pilonidal. E antes disso, os sintomas que eu tava sentindo, eu já tinha pesquisado na internet e tinha visto, né? Os sintomas levavam ao cisto. E quando eu vi as fotos, quando eu vi os depoimentos das pessoas, eu fiquei muito desesperada, eu fiquei com muito medo, eu fiquei muito preocupada. E aí, quando o médico falou que realmente era cisto, eu sofri muito com o diagnóstico, eu chorei muito, porque isso que acontece com as pessoas que recebem diagnóstico de que são portadoras do cisto. É muito difícil. Acredito que as pessoas que vão ver esse vídeo são pessoas que tiveram cisto ou que têm o cisto e elas devem saber do que eu estou falando. Eu fui diagnosticada no ano de 2016, como eu já disse. Então, eu e minha mãe, nós ficamos muito preocupadas e o médico passou um tratamento com antibióticos. Ele disse, e ele já falou logo, que se eu não ficasse boa, o tratamento era só cirúrgico, porque em 90% dos casos o tratamento é apenas cirúrgico. É muito difícil você ser curada com medicamento, com antibiótico, algo do tipo. Então a gente perdeu o chão, nós ficamos muito tristes mas nós não desistimos, apesar de eu ter ficado muito triste, muito abalada, porque isso já foi no final de 2016, foi em novembro, para ser mais exata, de 2016. No ano seguinte, 2017, eu ia começar o meu estágio. E para quem não sabe, a recuperação pós-cirúrgica do cisto é uma recuperação muito delicada, que você tem que passar muitos dias de repouso, por ser um local, você tem que ter você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muita limpeza, você não pode ter nenhum tipo de esforço. Então, na minha área, o meu estágio, eu jamais ia poder estagiar caso eu tivesse feito a cirurgia. Então, eu comecei a fazer o tratamento, né, de antibióticos. E os primeiros dias do cisto apresentou o que é normal do cisto, né? A rigidez, uma espécie de um caroço, vermelhidão, muito rígido, dor e uma pontinha como se fosse uma espinha, né? Uma pontinha como se fosse uma espinha. Esse era o meu medo, porque todas as fotos que eu via eram fotos horríveis do cisto aberto, que tomava toda a parte do cóccix e eu ficava desesperada a cada foto que eu via. Mas o meu, graças a Deus, nunca chegou a escorrer pus, nunca chegou a estourar. Então a gente foi tratando com compressas quentes e os medicamentos e durante uns 15 dias e também, que é o ponto principal que eu quero chegar deste vídeo, com muita oração. Nós oramos muito, eu e a minha mãe, porque nós pedimos muito a Deus para que eu viesse a ser curada, para que eu não precisasse passar por uma cirurgia. E foram os dias que nós ficamos muito angustiadas, mas que Deus nos fortalecia, o Espírito Santo estava todo tempo com a gente e eu orava muito a Deus, a minha mãe também orava muito. E mesmo com o tratamento, com os antibióticos, a gente continuava orando e pedindo a Deus que viesse a cura dele. Porque cada vez que eu pesquisava, todos os sites que eu via, dizia sempre que a cura era cirúrgica, que muitas vezes voltava, era como se não tivesse cura. E
Aí passaram uns 15 dias e eu fui melhorando o cisto, melhorando, até que sumiu. Eu não senti mais dores e o cisto não chegou a sair pus, como eu já havia dito. Eu não sentia mais dores, então eu fui curada. Deus me curou. E também os medicamentos, óbvio, que me ajudaram muito mais através das minhas orações e as orações da minha mãe, porque eu acredito sim na medicina, sem dúvidas, eu acredito que nós não devemos desacreditar, mas eu acredito sim no Deus que curou no passado, é o Deus que cura no presente, é o Deus que sempre está conosco, que Ele é um Deus de cura, é um Deus de milagres, então eu acredito que o Senhor me curou. E então eu fui curada. E passou um ano, eu fiz o meu estágio e foi tudo maravilhoso, eu não tinha mais dores. Mas no ano de 2017 eu comecei a sentir. Eu não acreditava que eu estava sentindo aquilo. Eu pensei que era coisa da minha cabeça. Na verdade, era coisa da minha cabeça, porque o inimigo, o diabo, ele tentou colocar na minha cabeça que o cisto tinha voltado e que eu não tinha sido curada, que Deus não tinha me curado. Talvez um momento de fraqueza minha, era o que eu pensava. Eu disse, Deus, eu sou tão fraca, tão frágil, eu não mereço isso. E o inimigo, ele tentava se aproveitar desses meus momentos de fraqueza e colocar isso na minha mente. Então foi aí que decidi fazer a ultrassom, porque a ultrassom ela mostra se você tem ou não cisto. E na ultrassom não apareceu nada. Eu cheguei a sentir dores, mas foi tão psicológico, foi uma coisa tão realmente do inimigo tentando colocar na minha mente que não apareceu nenhum sintoma nem nada. E eu fiz a ultrassom e fui curada. E eu quero dizer para as pessoas que têm o cisto, porque eu participei de um grupo que é portadores de cisto pilonidal, se eu não me engano, auxílio a pessoas com cisto pilonidal, alguma coisa assim, e as pessoas postavam lá, né, a sua experiência. Eu via muitas pessoas aflitas, muitas pessoas preocupadas. Eu queria dizer para vocês que o mesmo Deus que me curou é o Deus que pode curar vocês. E para vocês que não têm o cisto, que estão vendo esse meu vídeo, nunca deixem de acreditar em Deus, porque Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus de cura, e Ele pode sim curar você independente de qual seja a sua enfermidade, mas você precisa ter fé, você precisa acreditar. E graças a Deus eu fui curada. Deus nunca deixou que eu viesse a sofrer muito. Deus é muito maravilhoso comigo, foi muito maravilhoso comigo e eu só tenho a agradecer ao Senhor. E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês essa bênção que eu recebi. Sim, eu fui curada de cisto pilonidal e você também pode ser. E é só essa mensagem que eu quero deixar pra vocês. Se alguém quiser conversar depois, se tiver alguma dúvida, querer saber mais sobre, pode me chamar, me procurar, que eu vou tentar ficar à disposição de vocês. Quando eu puder, eu vou responder vocês. E é isso. Deus é maravilhoso. Vocês sempre peçam a Ele, que o Senhor tudo Ele pode. Deus é maravilhoso e Ele me curou e também pode curar você.